está confirmado. Feminicídio no caso da morte do casal em Sobradinho. Quem tem os detalhes dessa história é Camila Andrade. Camila, boa tarde a você. Seja bem-vinda. Boa tarde, Henrique, para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Vamos primeiro relembrar esse caso, Henrique. Ele aconteceu lá no dia 30 de março. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio numa casa lá em Sobradinho. E ao chegarem lá, se depararam realmente com as chamas consumindo um dos cômodos dessa residência, a suíte do casal. Eles fizeram todo aquele trabalho ali para conter as chamas. De fato, conseguiram evitar que ela se alastrasse pelo restante dessa residência. Fizeram aquele trabalho posterior de rescaldo. E aí, Henrique, quando de fato conseguiram adentrar, vasculhar ali o cômodo, se depararam com dois corpos que foram logo na sequência identificados como sendo o de Sérgio Avelino, de 45 anos, e da companheira dele, a esposa dele, que vivia ali na casa com ele, a Ana Paula Santos, de 33 anos. É claro que o Corpo de Bombeiros imediatamente acionou a Polícia Civil. Quem assumiu esse caso foi a 13ª Delegacia de Polícia Civil e eles, logo no início, já levantaram essa hipótese de que pudesse ser um caso de feminicídio. Isso porque, Henrique, ao lado desses dois corpos estava uma barra de ferro. Camila, então é pedido aí o exame, né? Perícia é sempre tão importante em qualquer investigação policial. E a perícia então constata que ele, primeiro, ele matou a mulher e depois colocou fogo na casa. É isso? Para ficar bem claro para o povão entender? É isso, Henrique. Essa era a primeira hipótese, justamente por conta desse bastão de ferro que estava ali ao lado dos corpos. E agora isso foi confirmado por meio desse laudo do Instituto Médico Legal, resultado que saiu em relação ao exame que foi feito no corpo da Ana Paula. Porque o que aponta esse laudo, Henrique? Que a causa da morte não foi as chamas, ou seja, ela não morreu carbonizada, e sim ela teria morrido antes por conta de um traumatismo craniano. Então, o que a polícia acredita é que ele tenha usado esse instrumento para golpear a Ana Paula, que teria morrido por conta desse impacto muito forte na cabeça, e logo na sequência ele teria se matado, né, e colocado ali fogo nesse cômodo em toda a casa, Henrique. A causa da morte dele oficialmente ainda não saiu através de um laudo? Não, Henrique. Essa investigação ela continua, portanto, então a polícia agora aguarda o laudo do Instituto Médico Legal também em relação ao corpo do Sérgio, para que eles possam concluir esse inquérito. Mas vários indícios apontam que essa linha de investigação seguida pela polícia é a correta. Até porque, Henrique, o Sérgio, ele já tinha um antecedente criminal de feminicídio. Em 2006, ele teria matado a então esposa dele a facadas na região do tórax e estava em prisão domiciliar. Bem, Camila, mais um crime cruel. As crianças, me parece que viram tudo, saíram da casa e nesse momento estão sob cuidados dos familiares, é isso, Camila, ou não? Olha, Henrique, o que a polícia apontou ali nessas investigações, depois de ouvir vizinhos e também familiares, é que essas duas crianças de 7 e 11 anos, os filhos do casal, eles teriam saído da casa poucas horas antes de tudo isso acontecer. Inclusive, esse é mais um indício de que, de fato, esse tenha sido um crime premeditado. Então, que antes de fazer aí esse golpe, né, de matar a esposa, ele tivesse planejado e, portanto, enviado as crianças para casa de um familiar. Essas pessoas todas já foram ouvidas e agora auxiliam aí nesse trabalho de conclusão dessas investigações e, claro, também agora tem que ficar responsáveis por essas crianças. Elas estão sob cuidados de familiares porque, Henrique, infelizmente, né, ficaram órfãos diante de toda essa tragédia. Ao vivaço no Balanço, Camila Andrade.